Olá, eu amo usar esse espaço para dividir momentos que eu vivo na minha vida. Vocês percebem isso, né? Talvez esses sejam os áudios mais gostosos para mim. Outro dia me perguntaram como que você se inspira para escrever e para gravar todos os dias. A primeira coisa que eu falo é que não é nada programado, tá? Porque nem conseguiria todos os dias, né, publicar há tanto tempo. E não fico buscando fontes também de conhecimento fora. Normalmente aqui eu trago mensagens de livros que eu li, de conversas que eu tive, né, de algum estudo que eu fiz, mas também muito de vivências, né, de coisas que eu observo na vida, e aí a gente acaba tendo um conteúdo infinito, né, gente? Porque pensa você, quantas coisas você não vive incríveis no seu dia a dia, que talvez se você parasse para ter que compartilhar com alguém, você ia destacar algo no seu dia, todos os dias, né? Seja um aprendizado que você teve, uma experiência. Então, é isso que eu faço, é isso que me faz ser prazeroso, né? Estar aqui todos os dias. Foi um compromisso que eu fiz. Eu sei que eu já falei algumas pouquíssimas, raras vezes, mas a ideia é que todo dia de manhã exista um áudio novo e que todo mundo que esteja chegando agora possa sempre estar, né, tendo algo para buscar, algo para se alimentar. E a gente sabe que o mundo tem muitas coisas ruins, mas a gente tem que valorizar as coisas boas. Então, se você sente que te faz bem estar aqui, por favor, permaneça, compartilhe com outras pessoas, divulgue para amigos, para que, né, esse canal possa chegar para muito mais pessoas. E o que eu queria compartilhar, como eu falei, às vezes eu gosto de falar de coisas da minha vida. Hoje eu estava trabalhando em casa, home office, como eu gosto muito, né? Às vezes a gente usa o espaço dos restaurantes para trabalhar, escritório, mas eu gosto muito do tempo em casa, principalmente porque a casa que nós moramos, ela fica literalmente no meio de uma floresta aqui. Então, em todos os lados que eu olho, existe verde, né? É a coisa mais linda. E aí hoje eu fui pra fora, me permiti, porque eu fico muito no escritório, às vezes eu não saio, né, de dentro do escritório em casa. Mas eu me permiti, tá um sol e dentro de casa tá muito gelado. E eu me permiti ir pra fora, ver o sol e sentar ali no sol com o meu chá e comecei a refletir sobre a vida, literalmente, pensar em muitas coisas. Sabe aquele momento que você fica colocando os seus pensamentos em ordem? Não sei se você faz isso também. Eu faço muito isso, né? É naqueles breves momentos onde passa tudo pela cabeça que tá pendente e você começa a organizar. Em breve tem aniversário do meu filho mais velho, e aí já comecei a pensar, né, o que seria, como seria, o que eu preciso fazer. E aí, nesse momento, eu vi que passou um bicho muito grande, voando assim, rápido, na lateral da casa, na varanda. E aí eu não consegui ver o que era. Falei, nossa, deve ser até esqueci o nome. Um gavião, alguma coisa assim. E aí fiquei, né, nos meus pensamentos ali, olhando, ainda admirando a natureza. E quando eu comecei a admirar a natureza, esse bicho voltou e veio no pé de mamão que a gente tem e começou a tentar pegar o mamão. E o que eu vi? Que era um tucano enorme, forte, maravilhoso, né? Aquele bico dele totalmente laranja com amarelo, forte, parecia assim um desenho. E que bicho lindo, meu Deus, mas muito desconfiado, né? Ele tentou umas 3 vezes, mordeu uma mão, e aí ele voou para uma árvore próxima e ficou parado lá. E eu olhava e falava, meu Deus, como a natureza é linda e como Deus fez para que todos os seres humanos, todos os dias, admirassem ela, eu tenho certeza disso. Eu até me emociono porque é tão claro que Deus fez, né, a natureza e os animais pra gente aproveitar, né? Quando ele criou e pediu para que Adão nomeasse todos os bichos, era assim, olha, vocês vão conviver em harmonia, vão ser, né, seres que vão estar aqui junto com você, nesse paraíso, né? E eu olho para esses animais, olho para essa natureza e eu penso, gente, como a gente não aproveita. Eu tô falando de mim, mas talvez você também se identifique com isso. Uma coisa é você sair um dia num passeio, uma vez por mês, vai caminhar, vê uma flor bonita, você pega, você admira, né? Fala, nossa, como a natureza é linda. Mas uma coisa que tem me incomodado muito é que tem coisas que não precisam ser tão esporádicas.
Existe beleza em tudo. Existe beleza em tudo. Existe um filme que eu assisti quando era muito nova, eu acho que ele chama Beleza Americana. É um filme muito maluco, quem assistiu vai lembrar. Quem não assistiu, não precisa assistir, porque não é tão interessante. Ele é um filme que fala muito da sociedade americana, escancara ali os problemas da sociedade que são secretos, né? Mas uma coisa que eu lembro que chamou muita atenção do filme, que eu nunca vou esquecer, e tem uma cena no filme que começa uma ventania na rua e tem um saco, como se fosse um saco de pipoca no chão, um lixo. E esse cara, que é o personagem principal do filme, é como se a imagem paralisasse na hora do vento. E aí esse cara fica olhando esse saco voar pra cima e pra baixo, e o vento levando esse saco, fazendo um desenho assim na rua. E esse homem fica alguns minutos parado olhando. E eu nunca vou me esquecer, porque eu fiquei parado olhando no filme e falando assim, nossa, realmente existe beleza em tudo. Existe beleza em tudo. Talvez a gente não esteja vendo, mas o vento levar um pacote, um saco, pra cima, pra baixo, pro lado, ele ficar ali quase que uma dança, é muito bonito. Eu sei que parece loucura, gente, depois vocês assistem essa parte do filme. Mas como que isso me marcou? Eu assisti adolescente, eu lembro que quando eu assisti adolescente, eu falei, nossa, é isso, a vida é isso, a vida é muito bela. Um vento na rua levando um saco pra frente é bonito, porque nós não vemos o vento. Mas quando ele faz esse movimento, a gente percebe que ele existe, que ele está ali. Deus criou o vento, Deus criou o ar, que é tão essencial. Mas só se a gente está muito sensível, a gente consegue perceber ele se movendo. E de tempos em tempos a gente precisa fazer essa reflexão que eu estou fazendo e que eu fiz hoje, né? Deus me permitiu mesmo esse tempo de manhã. Para tudo. Vai observar os animais. E eu fiquei muito tempo ali observando e com muita gratidão no meu coração por aquele tucano, porque ele era maravilhoso, ele era muito, muito, muito lindo. Parecia que era um filme na minha frente, sabe? Eu falei, gente, como quantas vezes talvez a gente tenha um tucano na nossa frente, aí você pode colocar na sua vida outras coisas, tá? Às vezes tem uma árvore na frente do teu prédio, que todo dia você passa e você nunca olhou pra ela. Às vezes tem um animalzinho que aparece no seu quintal e você nunca deu, sabe, a bola para um pássaro, para um besouro até, eu não sei. Será que não tem coisas que estão na sua frente, que estão na sua vida, para que você conviva e veja, né, o amor de Deus por você e você não tá percebendo? E eu sei que era para falar isso hoje, né? Eu sei que talvez poucas pessoas vão entender, não é um tema tão simples, é muito profundo, mas eu sei que Deus queria que eu falasse isso hoje porque ontem aconteceu algo também estranho, né, pra mim, mas vocês sabem, né, que me acompanha, que eu faço compras, a maior parte das minhas compras são feitas online, né, mando uma lista pro mercado e eles vêm entregar. E ontem o caminhão do mercado estava trazendo, e aqui a gente mora dentro de um condomínio, eles tiveram que entrar dentro do condomínio e vir até mais perto da minha casa. Eles vieram de ré, e na hora que eles foram passar pelo caminho, eles pegaram um pedaço de uma árvore, mas assim, um pedaço grande, a árvore caiu, e aí assim, eles não conseguiam passar porque a árvore ficou no meio, e aí eles desceram, e aí arranca a árvore, não sei o que lá. E eu nunca tinha sentido isso, mas eu olhei e falei, nossa, que dó, mas por que arrancar? Não precisa arrancar. E a árvore, ela tá ali, ela mora ali. Eu tive essa sensação. E aí, graças a Deus, assim, eu falei, moço, não dá pra, né, segurar pro lado? E aí ele vendo que eu tava de olho, assim, um deles saiu do caminhão, segurou com as mãos esse galho gigantesco da árvore. Se eu mostrar pra vocês vão ficar assustados, é enorme. Ele segurou de lado e aí o caminhão passou. E eu falei, por que, né? A gente tem tão pouco cuidado e carinho com esse meio ambiente que a gente mora. Eu nem sou, gente, super ativista, tá? Quem me conhece sabe, né? Não tô falando isso por ativismo, por, nossa, os bichos, a vida é mais importante que tudo. Não, mas ela é importante, ela tem uma importância. Ela foi criada para que a gente aproveite. Deus criou
todas essas coisas belas para que nós usufruíssemos, para que nós olhássemos, nós curtíssemos, nós, sabe, de usufruir mesmo, de estar ali perto da planta, poder pegar na planta, poder olhar, não só tirar uma foto e postar no Instagram. Curtir a natureza não para os outros. Eu não fiz a filmagem do tucano, gente. Vocês vão falar, por quê? Eu não fiz, eu não postei. Porque na hora eu pensei, nossa, eu vou sair daqui para pegar meu celular e vou perder esse momento? Eu falei, não, eu não vou. Porque esse tucano tá aqui, ele tá muito lindo, tá muito perto, ele pode ir embora. E aí, segundo ponto, eu falei, e mesmo que eu filme, será que alguém vai olhar e vai sentir o que eu tô sentindo? Eu falei, eu tenho certeza que não. Porque muitas vezes eu já vi pessoas postarem coisas de natureza que não tocou o meu coração. A gente tem que ser honesto. Muitas vezes a gente não tem sido tocado pela natureza, a gente não tem sido tocado por essas coisas que Deus já fez. A gente vê ali alguém postando alguma coisa bonita, né? Uma manifestação da natureza, e a gente não se comove mais. A gente não, sabe, não toca nosso coração. Eu sei que esse áudio é bem reflexivo, mas que você possa estar atenta ao que Deus plantou na sua rua, na sua casa, onde você mora. Eu tenho certeza que tem algo aí no caminho que você vai pro trabalho, que você tá tão atarefada e tão preocupada que você não tava conseguindo ver. Mas a partir de hoje você vai conseguir olhar com outros olhos e vai ser maravilhoso. Espero que você sinta e tenha essa sensação que eu tive. E me conta depois nos comentários aqui do episódio o que você achou dessa experiência. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.